9 motoristas foram flagrados dirigindo embriagados em mais uma operação Lei Seca entre os municípios de Cuiabá e Várzea Grande. Com esse número, já somam, para pensar, dá uma parada aí. Já sim, para aí. Já somam, sabe quanto? 700, eu vou repetir, 700 flagrantes de condutores bêbados, condutores sem responsabilidade nenhuma aqui na Grande Cuiabá. Ao vivo, cadê o Franciel? Está aí, não? O Franciel está na parada? Ao vivo, nós vamos falar sobre essa imprudência no volante com o Franciel Almeida. Franciel, muitos motoristas continuam insistindo nessa combinação. Isso não é combinação. Isso não é combinação. Combinação é uma coisa que você, com harmonia, combina com uma pessoa e tal. Agora o cara quer combinar cachaça com o volante, não tem jeito. Não tem jeito. Bom dia para você, Franciel. Bom dia, Edivaldo. Bom dia a todos que estão acompanhando a nossa audiência do Cadeia Neles. É isso mesmo, Edivaldo. Você acabou de falar sobre acidente de trânsito. Então, nós temos que alertar a população e falar o que a Polícia de Trânsito, juntamente com os outros órgãos públicos, estão fazendo neste final de ano, porque é importante para a minha e para a sua segurança que está em casa. Começou novamente as operações Lei Seca e nós estamos agora na 22ª edição, que foi ontem, quarta-feira, dia 16 deste mês de dezembro, e nós temos os dados desta operação e vamos passar para vocês que estão acompanhando a nossa audiência. A produtividade da operação começou com o artigo 165, que é conduzir o veículo sob o efeito de álcool. 9 pessoas acabaram sendo autuadas. Tem também o 162, que é conduzir o veículo sem possuir CNH. Foram 10 pessoas que foram autuadas em flagrante. Também o artigo 230, tá? Que é conduzir o veículo sem estar licenciado. Significa o quê? Documentação atrasada, 11 veículos. E também os outros diversos foram 15 pessoas. Ao total, 45 pessoas foram autuadas. Testes de alcoolemia, Edivaldo, 55 pessoas fez o teste de alcoolemia e aí acabou dando positivo. Temos também o total de termos circunstanciado, foram 10, e conduzir o veículo sem possuir a CNH. Total de prisões, Edivaldo, 3 prisões em flagrante, e também no artigo 306, embriaguez ao volante, foram 3. Total de veículos autuados, 26. E o total de veículos removidos foram 25, 12 motos e 13 carros. Eles terminaram a operação, foi às 23 horas e 50 minutos. E com esse assunto nós vamos conversar com o Tenente Dutra. Ele vai explicar para nós sobre a Operação Lei Seca e vamos falar também dos números de 2019 e 2020. E Edivaldo, infelizmente os números são absurdos, são alarmantes, então nós alertamos você que está em casa. Tenente, obrigado pela sua participação, um ótimo dia para você. Fala para a gente, questão das abordagens, questão da Lei Seca, a Polícia Militar de Trânsito tem trabalhado muito forte e tentado coibir, principalmente no final do ano, né? Exatamente. Hoje, para a Polícia Militar e em especial para o Batalhão de Trânsito, a questão da alcoolemia, de dirigir sob efeito de bebida alcoólica, é tratado com intolerância, ou seja, nós abordamos 100% dos veículos suspeitos, nós fazemos os procedimentos com todos os veículos que nós abordamos, independente de classe social. É importante frisar que hoje o Batalhão de Trânsito aborda tanto pessoas mais simples quanto pessoas de uma sociedade, de um nível mais elevado socialmente falando, e todos eles nós fiscalizamos a alcoolemia. Infelizmente esses casos nós encontramos tanto nas classes mais simples quanto nas classes sociais mais elevadas. E o Batalhão de Trânsito trata da mesma forma, com intolerância, porque o fato de dirigir sob efeito de bebida alcoólica coloca em risco toda uma sociedade. Infelizmente algumas pessoas que deveriam dar exemplo acabam transgredindo também, pais de família, cidadãos, empresários, né, policiais, juízes, promotores, policiais, todas as classes sociais hoje, infelizmente, algumas pessoas ainda insistem em fazer esse tipo de condução. E o Batalhão de Trânsito vem trabalhando em conjunto com outros órgãos. Hoje nós temos um trabalho que é bastante amplo
na questão da coordenação entre as instituições. O Batalhão de Trânsito trabalha com a Polícia Civil, com a Deletran, com o Departamento Estadual de Trânsito, Guarda Municipal, Polícia Rodoviária Federal. É comum nós fazermos esse trabalho conjunto, seja nas fiscalizações de lei seca, seja nas operações comuns desempenhadas por cada órgão. É comum hoje você ver a Polícia Militar dando apoio para a Polícia Civil, para a Polícia Rodoviária Federal, tudo isso visando o bem da sociedade. Hoje em dia, o cidadão que está dirigindo, ele infelizmente, né, a partir do momento que ele ingere uma bebida alcoólica, ele passa a ser um cidadão em conflito com a lei. O mesmo cidadão que é o pai de família, que é o empresário, que é a autoridade, ele no momento em que ele ingere bebida alcoólica e assume a direção veicular, infelizmente ele está em conflito com a lei. E o Batalhão de Trânsito vem atuando nesse sentido para evitar que esse tipo de conduta acabe se transformando em morte, em acidentes, lesões corporais, em danos aí, prejudicando a segurança viária dentro de Cuiabá, Várzea Grande e de todo o estado, todo o nosso estado aqui em Mato Grosso. Tenente, nós temos os números também de 2019, juntamente com 2020. Vamos passar para o pessoal que está em casa, porque os números são preocupantes, mas a Polícia Militar tem trabalhado, a Polícia Militar de Trânsito, os outros órgãos têm trabalhado muito firme através das operações Lei Seca. Então nós temos que enfatizar e frisar aqui o trabalho dos senhores. Nós sempre estamos na rua diariamente e temos visto sim o trabalho dos senhores tentando coibir as pessoas que estão dirigindo aí sem CNH, licenciamento e também, claro, acabam dirigindo embriagados. Os números são estes. Notificações em Cuiabá, no ano de 2019, né, Tenente, foram 22.484 notificações. No ano de 2020, 31.766. Tem também na cidade de Várzea Grande as notificações, 5.919 em 2019 e 7.679. Os números aumentaram, né, Tenente? Exatamente. Se nós pegarmos os números individuais, né, por exemplo, os casos de prisão por alcoolemia, do ano de 2019 para o ano de 2020, nós tivemos um aumento de mais de 300% em relação aos crimes. A questão de conduzir sob efeito de bebida alcoólica, ela permaneceu um pouco estável no quesito infração. Porém, no quesito crime, como a gente comentou, o cidadão lá que está cometendo o crime de dirigir sob efeito de bebida alcoólica, aumentou em 300%. Porém, é importante frisar que nós estamos dentro de um processo pandêmico, ou seja, foi um ano atípico, um ano em que não teve tanta circulação de pessoas, tanta aglomeração, ou teoricamente não era para ter acontecido. Teve períodos em que houve lockdown total, não era para ter veículos transitando nas rodovias, alguns municípios até se fecharam para recepção de veículos de fora, né? E mesmo assim o índice de pessoas que dirigem sob efeito de bebida alcoólica aumentou em 300%. A que se deve isso? Infelizmente aos costumes, né, que o brasileiro tem do consumo exagerado de bebida alcoólica, mas também um pouco se deve ao fato da Polícia Militar estar intensificando esse tipo de trabalho, em especial em conjunto com as outras instituições. Mesmo nesse processo pandêmico, mesmo com o risco, o policial está sempre na rua fiscalizando para tentar garantir a segurança dentro da malha viária. Ou seja, nós estamos nos empenhando ao máximo para retirar de circulação qualquer condutor que ainda insiste em dirigir sob efeito de bebida alcoólica. Nós temos aqui também, Tenente, em Cuiabá, no artigo 165, ano 2019, 377, no ano de 2020, 537. Em Várzea Grande, também no artigo 165, tem 34, e aí em Várzea Grande, em 2020, caiu um pouquinho, foi para 31. E no artigo 306, em Cuiabá, 47, aí 2020, 206. Então subiu bastante. Os números em Várzea Grande no ano de 2019, no artigo 306, foi 4 e em 2020, 12. Subiu um pouco. Agora este em Cuiabá, de 47 para 206, é muita coisa, né? Exatamente. Como eu disse, mesmo dentro de um processo pandêmico, esse número aumentou com relação, e muito, né, 300%, com relação ao ano passado, ano de 2019. Porém, a Polícia Militar, junto com os outros órgãos, Detran, PRF, Deletran, tem se empenhado muito mais nesse tipo de fiscalização também, justamente para evitar esse tipo de conduta. É importante frisar para o condutor a diferenciação, né? Você citou aí o artigo 165 e o artigo 306. O artigo 165 ele teve um aumento, mas não foi tão considerável, e o 306 foi cerca de 300% de aumento.
qual é a diferença de uma situação para o outro? O artigo 165 é o simples fato da pessoa ingerir bebida alcoólica e assumir a direção veicular. Dentro dos limites legais, ela ainda não está incidindo em crime. Ela incide apenas numa infração administrativa. Porém, vale ressaltar que nessa infração, que ainda não é crime, ela vai ter a habilitação dela suspensa, ela vai ter a habilitação dela recolhida no ato da fiscalização. O veículo, se não houver outro condutor junto ao veículo ali, ele vai ser removido também. E a multa, nesse caso, ela é de mais de R$ 2.900. No primeiro caso, se a pessoa for reincidente, essa multa ela é dobrada. Ou seja, é uma sanção relativamente pesada, né? Então, a pessoa, eu vou ingerir somente um copo e vou dirigir. Não faça isso. Porque você não sabe se o seu metabolismo, com um copo ou dois, você já vai ter uma alteração significativa na sua coordenação motora para assumir a direção veicular. 16 é o crime propriamente dito, ou seja, a pessoa ela já não tem mais condições de dirigir o veículo dela, ela não tem condições psicomotoras para assumir a direção veicular e ainda assim ela assume essa direção veicular, que é o crime. E nesse crime de condução de veículo sob efeito de bebida alcoólica, artigo 306, nós tivemos esse aumento de 47 para mais de 200 casos, ou seja, um aumento considerável, ainda mais se nós considerarmos que esse ano foi um ano que teoricamente não teve tanta movimentação nas ruas, né? Nós tivemos períodos de lockdown desde março desse ano, tivemos lockdown, tivemos fechamento de comércio, tivemos restrições de horários para circulação, de movimentação em bares e ainda assim nós tivemos esse aumento considerável, né? Socialmente falando, é inadmissível que a pessoa ainda insista em dirigir sob efeito de bebida alcoólica. Ok. Edivaldo, se tiver alguma pergunta, o Tenente Dutra está à disposição.